Meu nome é Eric, eu trabalho com gestão de tráfego desde 2021. Eu já estou, dentro do mercado de infoprodutos e prestação de serviços, então eu tenho muita propriedade para estar falando aqui, quanto mais ou menos os melhores, os piores e aí os medianos gestores de tráfego ganham. Quando eu falo de melhor, pior ou mediano, quer mais dizer sobre o tempo de trabalho e a qualidade onde eles entregam esse serviço, porque tem gente que trabalha muito tempo, porém não tem um mindset, não tem um pensamento certo a respeito dessa profissão. Perfeito? Então bora pro vídeo. Lembra de curtir o vídeo e deixar um comentário também sobre o que você achou, beleza? Tem gente que fala que gestão de tráfego já acabou, não tem mais espaço, dentro do mercado. Tem outras pessoas que pensam diferente, que ainda acreditam que gestores de tráfego é uma profissão, onde você vai conseguir milhões de reais por mês. Enfim, tem muitas dúvidas que rodeiam, a respeito dessa profissão dentro do marketing digital. O intuito aqui é eu tentar tirar essa maior parte, da dúvida em relação a valores, beleza? Primeiro, vamos contextualizar. Em 2026, gestão de tráfego não é uma novidade. Assim como era em 2021, 2020, que ninguém sabia o que era exatamente. Poucas pessoas, não tinham acesso a esse lado da internet, lado dos anúncios online. Hoje em dia, toda pessoa sabe o que é gestão de tráfego. Seja uma pessoa que tem loja de roupa, seja uma pessoa que vende açaí, seja uma pessoa de um grande empreendedor, com empresas ali que faturam mais de 100 mil reais por mês, eles sabem o que é gestão de tráfego, do maior ao menor empreendedor. E é aqui que a gente entra nesse novo período da gestão de tráfego. Antigamente era muito mais difícil de você vender um serviço de gestor de tráfego. Você tinha que apresentar à pessoa o que era, você tinha que falar exatamente como ia executar isso. Você, nessa conversa, eu passei por todas essas etapas. Nessa conversa, você passava mais tempo tentando explicar o que a gente ia fazer do que você explicando realmente, quanto de resultado a pessoa poderia ter com isso. Já hoje em dia a pessoa já sabe o que é gestão de tráfego, ela já está atrás, de pessoas para rodarem os anúncios das lojas dela. O único problema é que hoje é um pouco mais desvalorizado, certo? Tem muitos gestores no mercado e eles não são bons na maior parte das vezes. Então eles acabam prostituindo a profissão, cobrando valores surreais de baixo e, pior ainda, entregando resultados pífios, muitas vezes apenas torrando o dinheiro de clientes. Então isso acaba queimando o nosso mercado. Então eu vou separar em 3 níveis. Nível 1, o iniciante, beleza? O iniciante é aquela pessoa que acabou de fazer um curso de tráfego pago, aprendeu ali, a mexer dentro da plataforma, mas ainda não tem uma experiência de negociação, não tem uma experiência ainda de resolver problemas, porque uma coisa é a teoria, porém a execução é um pouco diferente. Então, geralmente, essa pessoa tem duas formas dela estar ganhando dinheiro. A primeira delas, ela ser contratada por uma agência. Sim, você pode ser contratado por uma agência de marketing para prestar serviço, como um gestor de tráfego júnior, por exemplo. Geralmente, os valores variam ali em um salário mínimo, eu acredito. O gestor de tráfego júnior, mais ou menos nisso. Até um pouquinho menos, às vezes, ou um pouquinho mais. Mas é nessa casa, entre 1.000 a 2.000 reais. Você não vai ter um trabalho de CLT, geralmente, é mais PJ para PJ, e você presta esse serviço para agências. Beleza? Uma pessoa que acabou de fazer um curso, que realmente se aperfeiçoou, já consegue aplicar para essas vagas e conseguir um trabalho bem tranquilo. Já a outra opção é você vender os seus serviços, que é o que eu sempre indico. Em vez de você trabalhar para alguém, você abrir a sua própria agência de tráfego. No caso, uma urgência, que vai ser apenas você. Mas enfim, dessa forma, logo quando você inicia, vão ter muita gente falando aí que você pode cobrar 2.000, 1.500 reais, 3.000 reais por contrato. Porém, na realidade, ainda mais se você for focar em pequenas empresas, que às vezes você não tem tanta experiência para tratar com grandes empreendedores, você vai ter que cobrar ali entre 400, 600, 800 reais e ir crescendo. Mas um ponto-chave, antes que eu me esqueça, da gestão de tráfego, é que o ideal é que você cresça junto com o seu cliente. Seu cliente está investindo 600 reais por mês, no primeiro mês, você vai estar ganhando ali também em torno desse valor. Porém, se seu cliente, daqui a 3 meses, 4 meses, está tendo resultado, está investindo 1.500, 3.000 reais por mês, não faz sentido você estar ainda ganhando 500 reais, beleza? Então essa profissão de gestão de tráfego, você também consegue escalar conforme você entrega resultados. Então a média também de uma pessoa ali que é iniciante, que é um gestor de tráfego júnior, acaba ganhando ali, eu acredito que você consegue cuidar de 3 a 4 clientes, vamos colocar ali na média de 500 reais por contrato, você também vai ganhar uma média de 2.000 reais, beleza? Agora é o nível 2, no caso ali, a pessoa que é mais intermediária, já tem 6 meses, 1 ano de prática, já tá, entregando resultados consistentemente para os seus clientes, então ela tem uma propriedade maior de negociar, perfeito? Um outro ponto também que diferencia, às vezes, um gestor de tráfego, que abriu uma urgência, que no início você vai estar entregando apenas a gestão de tráfego. Porém, você em um nível intermediário ali, você já consegue chamar um designer por fora, pagar uma comissão, de certa forma, combinar algum valor, e você está entregando coisas a mais além da gestão de tráfego. E com isso você vai estar conseguindo cobrar valores melhores, beleza? Vamos colocar ali numa média, também de contrato, que um intermediário, pelo menos, vai estar fechando contratos ali de 1.000 reais por mês.
E eu te falo aqui, tá? Eu trabalho com mercado digital, eu trabalho com tráfego pago, já tem 5 anos e até hoje eu pego alguns contratos que me pagam menos de R$ 1.000 fixo. Por que eu faço isso, Eric? Porque são nichos onde eu me garanto muito e eu não tenho tanto trabalho. Às vezes 1 hora, 30 minutos por dia eu já consigo cuidar de um cliente que investe R$ 600 por mês. Às vezes me dá muito menos dor de cabeça do que um cliente que investe 2.000, 2.500. E hoje, eu se fosse sozinho, eu tenho uma agência, né? Mas se eu fosse sozinho eu consigo cuidar de 10, 15 empresas ao mesmo tempo, sem nenhum problema. E essa pessoa, né, esse gestor de tráfego intermediário, também tem a opção de estar trabalhando para agências, da mesma forma que o iniciante. Porém, aqui o salário nele já muda um pouco. Já vai para R$ 2.500, R$ 3.500, depende ali de qual vai ser a sua função. Se você já entra também como um gestor, porque dentro de empresas, né, de agência de tráfego, agência de marketing, você também pode subir de cargo. É como se fosse, né, uma empresa CLT. Então você consegue ter essas subidas. Não é algo que você vai estar ganhando 10 mil, 15 mil reais. É raro você achar uma pessoa que trabalha para alguém como gestor de tráfego e ganha esse valor. Obviamente existe sim, exemplo, gestor de tráfego do Pablo Marçal, gestor de tráfego do Ruiter. Essa galera ali ganha bem mais do que isso, sem nenhum problema, tá bem? Mas a gente está falando aqui sobre a realidade e a média dos gestores de tráfego. E o último nível, o nível mais avançado, são as pessoas que conseguem chegar ali na gestão de tráfego avançada. Já tem uma agência onde suporta clientes entrando todos os dias pode entrar cliente novo que para você, né, não vai ter problemas. Afinal, você já tem processos bem criados ali, bem organizados, então você consegue ter um volume maior de clientes entrando e entregar resultados para ele ao mesmo tempo. Geralmente essa pessoa já contratou 2, 3, 4, 5 gestores de tráfego iniciantes ou intermediários para trabalhar com ela, então ela sai um pouco do operacional para entrar um pouco mais da área empresarial, certo? Mais em gerenciamento de pessoas, gerenciamento de caixa, enfim, é um pouco diferente. E essa pessoa ali aí entra na fase, né, de empreendedor, onde não tem tantos limites. Mas sendo bem sincero, se você tiver uma agência de tráfego pago apenas, é muito difícil você estar ganhando ali, faturando 100, 150 mil reais. Esses valores, na minha visão, são um pouco irrealistas. Essa é a verdade. Tem como sim, não é impossível, porém no mercado de hoje, eu não acredito que seja tão prático. Eu acredito que se você consegue ter uma empresa faturando 40 mil como gestor de tráfego, você consegue fazer o quê? Migrar um pouco para um mercado de infoproduto, para um mercado de e-commerce talvez, e ter a escala em outro local, e não na parte ali de serviços. Obviamente, existem casos onde a pessoa tem empresas aí de tráfego pago, agências de marketing que fatura 500, 600, 700 mil reais. Obviamente, isso é normal, mas não são a grande maioria. É 1%, menos de 1% às vezes das empresas, beleza? Se fosse para eu tratar aqui um valor realista, você ali tendo uma agência que presta serviço, já está trabalhando no mercado ali há 2, 3 anos, 4 anos, você está conseguindo ganhar ali, faturar uns 50, 60, 70 mil reais por mês, ou de 20 a 50, assim, nessa média. Beleza? Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você acreditava que os valores são mais assim mesmo, você acreditava que não, se você for só gestão de tráfego, você vai conseguir ter um potencial de milhões de reais por mês, qual era a sua visão, né, sobre esse mercado. E não se esqueça de se inscrever no canal, perfeito? Muito obrigado e até o próximo vídeo.